Nas nossas últimas aulas, nós viemos aí conversando, né, a respeito das propriedades dos nossos materiais. Quando falo, né, propriedades e ensaios dos materiais, estou falando lá, basicamente, da matéria-prima, né? Nós analisamos lá como fazer o catálogo disso, né? Ou seja, subdividimos lá sobre 5 aspectos, né? Dos quais, dentro destes, nós conseguimos lá, então, ter outras subdivisões importantes, das quais vamos chegar aí a um processo de fabricação. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo, né? Fabricarmos alguma coisa, termos um projeto e que ele seja ali contundente, né, e eficaz lá no que precisamos. Bom, na nossa última aula, quem é que lembra o que foi estudado sobre as propriedades dos materiais? Os que estavam na última aula, acho que todos, né? Propriedades física e química. Propriedades física e químicas, né? Iniciamos a falar delas, né, na antepenúltima aula que tivemos, né? E conseguimos compreender bem do que elas se tratam. Ou seja, analisamos ali que tudo que nós falamos de propriedades físicas, estamos correlacionando ao dimensional da peça, ou seja, a morfologia, né? Aquilo que nós conseguimos enxergar, digamos assim, no nosso material. Dentre essas propriedades físicas, nós vimos que elas estão intimamente ligadas lá com os ensaios destrutivos, né? Dos quais a gente ainda amanhã vamos fazer uma análise, né? Uma avaliação deles. Bom, baseado nisso, né, nós vimos características como ductilidade, né, plasticidade, que nós já vínhamos falando. Gostaria de ver quem é que lembra, quem é que está em mente, o que significa uma e outra. Ninguém, agora some todos. Ductilidade é aquilo que, quanto ele resiste, né? A pressão de outro né? material. Isso, exatamente. Então, nós vimos, né? Deixa eu achar aqui. Que nós podíamos lá ter essas propriedades e depois nós termos lá os processos de encruamento e endurecimento, tanto pelo processo a frio quanto pelo processo a quente. Bom, verificando, nós vimos que o processo a quente, né, apesar dele nos auxiliar na conformação, né, ou seja, em deixar aquele material mais homogêneo, ele também pode se tornar um falso aliado, né, se nós não atentarmos a quê? A temperatura? Isso, as questões de temperatura, pois desde que iniciamos a falar aqui, já lá na disciplina de ensaios 1, temperatura e pressão são sempre determinantes. Por quê? Porque ou nossos materiais eles vão estar sendo modificados de acordo, né, com a pressão que sofre. Aí posso até fazer um link, né, com os ensaios que já falamos sobre eles, né, apesar de eu ainda não ter mostrado como que acontece lá no laboratório, dos ensaios destrutivos, né, que são aqueles sobre os aspectos físicos, né? Como também na questão de temperatura, quando nós estamos lá submetendo o nosso material, não só a inserção dele a um forno com temperatura, mas também a reações químicas, né? Lembrem-se que as reações químicas muitas vezes são determinantes. Quando falávamos lá de resinas e voltamos a conversar sobre elas nessa disciplina aqui, nós sabíamos, né, que nós tínhamos lá o material em si, e um processo de catalisador, chamávamos lá, né, vulgarmente de AB, né? Nós sabíamos que a junção daqueles dois processos, né, poderia causar uma reação química que agrediria a peça, não por agredindo a ductilidade dela por choque ou por coisas relacionadas à pressão, mas sim pela questão da temperatura. Então, baseado nisso, né, vimos aí esses processos aí que estamos comentando sucintamente nas aulas anteriores. Bom, o que nós temos que começar a analisar? O que se trata de um aço e o que se trata de um ferro? Porque a gente vem falando, né, aqui
que o nosso objetivo é a gente ir para um processo de fabricação, e para irmos para um processo de fabricação, a gente tem que entender bem o que significa uma coisa e o que significa outra, e como que a junção delas, né, podem nos proporcionar aí as nossas famosas ligas, né, aços bem mais elaborados que podem ter diversas finalidades dentro de um processo de fabricação, de um modo, né, eficiente e com a inserção de impurezas, que nós já falamos disso nas outras aulas. Bom, então, processos de produção, enfim, né, que é o objetivo aqui da nossa disciplina. Primeiro, a gente já falou disso, né, só fazendo um apanhado, os nossos metais. Quem são os nossos metais? Aqueles, né, aqueles elementos químicos lá da nossa famosíssima tabela periódica, que têm características peculiares, muito específicas, né, como condutividade, né, bons condutores de temperatura, também, né, de energia, enfim. Então, eles são elementos aí que apresentam como principal características brilho metálico, esta condutividade térmica e elétrica que já citamos. Bom, feito isso, o que são as ligas, então? Vou voltar aqui, porque aí não vale, né, vocês olharem. Se os metais... Ué, vamos pensar, né, gente? A gente já tem a resposta disso das outras aulas. O Fernando só ria. O que são as ligas, Fernando? As ligas são esses metais que estás falando agora com algumas impurezas ou com outros materiais. Perfeito, né? Sabemos que quando tratamos de ligas, não estamos mais tratando de metais, né, na sua essência, puros, né? Estamos passando a falar daqueles dois elementos que conversamos na última aula. Uma matriz. Para nós termos uma liga, nós precisamos de uma matriz. Quem seria a matriz? Minério de ferro? Minério de ferro, né? Um tipo de metal. E depois a composição dele, né, com outra coisa, como, por exemplo, as ligas de aço-carbono, que chamamos. O que significa isso? Que nós temos lá a nossa matriz e temos a inserção, né, de percentuais de carbono, que com esta inserção controlada de carbono, nós vamos ter diversos tipos de ligas, de acordo com o percentual de carbono, né, eficientes para cada setor ali do nosso processo de fabricação. Então, tendo o Fernando respondido lá, né, a pergunta, vamos pro slide, então. Então, as ligas são materiais cuja estrutura cristalina, tá, está interligada aí, né, por elementos químicos diferentes. Gente, eu botei um exemplo aqui, que parece até... não parece do contexto, mas é, né? Porque no final das contas é isso. Eu botei sal de cozinha. O que eu quis dizer aqui? Sal de cozinha é uma liga? Não. Não, sal de cozinha não é uma liga. Quais são os dois elementos químicos que têm envolvidos no sal de cozinha? Sódio, né? Sódio, não me lembro o outro. É sódio, né? Sódio, né? Cloreto. NaCl, né? Cloreto, sódio. Então, eu botei aqui este exemplo, por quê? Porque uma liga significa não aquilo que a gente adotou como convenção lá para o nosso caso aqui de mecânica, né? Uma liga, quimicamente falando, são dois materiais, dois elementos químicos, né, diferentes. Ou seja, uma matriz com outro determinado que vão formar aquela estrutura cristalina. Quem é a estrutura cristalina, gente? Os cristais que formam a liga. Exato. Perfeito, né? São como os nossos materiais, né? São lá
formados, né? Como eles estão lá no seu íntimo, né? No seu interior. Então, a interligação desses elementos é uma liga, né? Então, eu botei um exemplo aqui, porque todo e qualquer elemento, né? Ou material, enfim, de mais de um tipo, né? Ele está constituindo, sim, uma liga. Bom, dentro disso, né? Nós podemos possuir as ligas aí de aço-carbono. O que são as ligas de aço-carbono? É uma liga de ferro-carbono contendo, teoricamente, entre 0,5% e 2% de carbono. Por que está um percentual, né, de 0,5 a 2? Nós já estudamos isso. Quem é que lembra lá de ensaios 1? É uma liga de baixo carbono. Eu não entendi o que foi dito, Fernando, por favor. Isso aí seria uma liga de baixo carbono? Nós temos ali esses percentuais de 0,5 a 2. Então, nós podemos ter ligas de baixo teor de carbono, de médio teor de carbono, de alto teor de carbono. Então, o que isso está significando para nós, que depois nós vamos ver as tabelas e vamos aprender a identificar? Significa que este percentual que nós estamos supondo, por exemplo, 0,5% de teor de carbono, significa que a inserção desta quantia do elemento químico carbono, né, nós vamos ter uma liga de baixo teor, ou seja, para uma determinada finalidade lá no nosso processo de fabricação. Não é um alto desempenho como as de 2%, por exemplo, né? Bom, ainda dentro disso nós temos os aços ligas, né, que são todos os aços que possuem qualquer quantidade de outros elementos além dos que entram normalmente na composição química do aço carbono. Gente, o que significa o que está sendo dito aqui? Significa que eu só tenho uma liga composta aí por um aço, de aço carbono, que só tem inserção de carbono? Não, tem mais coisa. Não, tem mais coisas. E como eu falei, quando eu defini liga para vocês, liga é a junção de mais de dois ou mais elementos. Então, se a junção disso constitui uma liga, eu posso ter diversos elementos, né, para que possa, então, ser constituído aí uma liga com desempenho X, né, para determinado fim. Então, é isto que este parágrafo aqui está falando e é denominado aços ligas, né? Ou seja, não é um aço carbono. Um aço carbono tem aquelas quantias, né, de percentuais de carbono que nem nós vimos ali no processo, no slide anterior. Bom, ferro fundido é uma liga de ferro e carbono. Preciso ter o nome liga sempre? Não, né? Mas, como eu tenho aqui a junção de dois elementos, é isso ou não é isso? Sim. Sim, né? Eu já tenho constituído uma liga. Então, quando falarmos em ferro fundido, subentende-se que nós temos uma liga aí de ferro-carbono, não mais a do aço, né, carbono, que nem nós vimos lá. Vejam que os teores de carbono já estão variando. E já bem maior, né, também, né? Bem maior. Ou seja, o que significa eu ter teores de carbono para que eu componha uma liga de ferro fundido de 2 a 6,7%? Desculpa, ver qual é a pergunta, pode se repetir? Bom, ali no slide, Milton, para as ligas de ferro-carbono, o meu percentual de carbono na liga varia de 2 a 6,7%. Uhum. Tá? Nas ligas de aço-carbono, o meu percentual variava de 0,05% a 2%. Então, eu pergunto, o que significa eu ter esse teor maior para este caso? Quimicamente falando. Seria a dureza do material? Para que eu tenha o maior desempenho do material, o carbono, quando aliado ao ferro,
ele necessita inserção de mais percentual para que esta liga se componha e se componha de uma maneira eficaz, né? Então, aqui mostra também que não é tudo igual, né? As diferenças vão se dando, né, na maneira como a estrutura cristalina, né, dos nossos materiais aí vão se combinando e vão sendo eficientes, né, a fim desse processo de produção dar certo. Bom, prosseguindo. Aqui está, então, algumas das formas cristalinas aí do ferro. Isso aqui tem lá na apostila. Quem é que deu uma olhada lá? O Fernando. Eu sei. Não olhei, Vivi. Não olhasse? Não, porque esses dias tu respondeu e remeteu a isto aqui. Achei que tu tinhas olhado. Bom, então, gente, o que significa, né, esse tipo de estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês? Estão enxergando bem aí? Tá representativo? Bom. Sim. A primeira, trata-se de uma estrutura, né, cúbica de corpo centrado. Na verdade, as duas primeiras são estruturas cúbicas, mas qual a diferença do corpo centrado e da face centrada? A de cima tem um átomo bem no meio ali. Perfeito. E a de baixo ela tem na face. Notem que a de cima, conforme o Fernando falou, ela não tem a face, né, solidificada com átomos ao meio. Ela simplesmente tem a junção que forma a estrutura cristalina cúbica e tem um corpo, né, isolado, centrado, né, bem ao meio da estrutura. Então, junções de ligas, né, que se componham com esta característica, né, de corpo centrado, ficam neste formato. A segunda, ela é uma estrutura cúbica de face centrada. Gente, aonde está a face da nossa estrutura cristalina aqui? Todas as faces, né? As paredes, né? Exato, né? São todas, né? São todas. Todas elas possuem, diferentemente da primeira estrutura cristalina, todas elas têm a sua face, né, um corpo. Então, uma estrutura de face centrada. Aqui, esta estrutura aqui, como é que é o formato dela? Hexagonal compacta. O que é algo hexagonal? Ai, vou voltar. Isso é matemática. Tem 6 faces, né? Vocês não me assustem. Oi? Tem 6 faces, né? 6 faces. 6 faces. E tem Lá na matemática... quando... esqueci os espaços, né? Gente, tem alguma reverberação que eu não consigo... Ô, Viviane, eu não tô conseguindo responder direito aqui, porque o meu vizinho tá cortando cerâmica, viu? Ah, então é daí que tá tendo um processo aqui para mim que tá... Tá bom, então. Tá? Tu pode desligar só um pouquinho quando ele parar e tu liga de novo, faz favor. Obrigadão. Gente, então, lá na matemática, né, quando a gente fala de uma estrutura cúbica, né, um prisma cúbico, a gente está falando de 4 lados iguais. Uma estrutura hexagonal, né, ela tem lá a formação por 6 lados iguais. Então, neste caso aqui, uma hexagonal compacta. Analisem, né, todos os lados nós temos lá átomos, né, interligando a estrutura e internamente também. Então, vejam, ela está completamente agarrada, né, completamente unida. É um outro tipo de composição química, né, para uma liga, que também podemos encontrar aí nos nossos processos de fabricação. Bom, aqui, gente, o processo de obtenção do ferro. Lembram daquele vídeo que nós assistimos na aula, deixa eu ver, da semana passada? Lá nós vimos que
nós tínhamos um processo de fabricação, né, dentro daquele vídeo. Primeiro era recolhido lá o minério de ferro, o coque e o calcário. Entrava-se no forno, tínhamos aqui válvulas, né, de entrada para aquele insumo, né? Qual é a nossa base aqui? Qual é a nossa matriz para este exemplo que está sendo falado aqui? Minério de ferro. O minério de ferro, né? O coque e o calcário seriam lá os nossos ligantes, né? Bom, neste caso, colocava-se lá na entrada, né? Tínhamos bem aqui, logo após o processo de entrada e saída dos gases. Por que que o forno tem essa característica, gente? Saída dos gases sempre acima, né? Pelo processo lógico que gás ele concentra, né, na sua totalidade na atmosfera. Então, sempre vocês vão ter que ver algo neste tipo de formato aqui, né? Depois, começa a 300 graus Celsius, né? E assim vai sendo elevada a temperatura. Bom, a 700 graus Celsius, nós temos uma redução que chamamos, né, do nosso minério. O minério, quando eu estou falando, é o de ferro, né? As paredes do forno, notem, elas são revestidas aí de cerâmica refratária. Por quê? Vimos isso lá no vídeo também. Para aguentar essas altas temperaturas. Exato. Nós já estudamos que, dentre aquela classificação geral, os materiais de origem cerâmicas, eles são os apropriados para aguentar temperatura. Os materiais cerâmicos, eles não são bons com pressão, com choque, né? Mas com temperatura, eles são eficazes, claro, desde que não haja choque térmico. Aí nós perdemos o refratário. Mas, neste caso aqui, estaria perfeito, né? O forno, né? Ele protegido aqui, né? Então, a 700 graus, nós temos essa redução. De 800 graus a 1000 graus Celsius, nós temos a formação da escória. Gente, quem é a escória? O nome já diz, né? Bem em português. São os outros resíduos que vão sendo acrescentados. Isso, é aquela impureza na totalidade que não nos serve para nada. Então, aqui, entre 800 graus Celsius e 1000, nós temos esse processo, né, de formação da escória. Notem que dentro da minha matriz, chamada minério de ferro, né, porque, afinal de contas, vejam que nós estamos tendo a obtenção, né, do ferro, nós temos dois tipos aí de impurezas, entre aspas, tá? Esse material, uma liga, ela é híbrida, que nem nós já estudamos, né? Por classificação. Então, nós começamos a ter aquilo que vai sair desses três materiais que nós não queremos. Bom, a 1500 graus nós vamos ter aí a queima, né? Do coque, né? Vai entrar ar aquecido. Numa parte da lâmina, né, do forno aqui, vai sair o ferro fundido e na outra sairá a escória. Gente, por que que a escória, já que vamos chamá-la aqui, né, vulgarmente de lixo, que é aquilo que nós não queremos do nosso processo de fundição aí do ferro, por que que ela está aqui acima, a saída dela, e a saída do ferro fundido, ou seja, do nosso processo de fabricação pronto, abaixo? Ela fica na superfície? Exato. Eu entendo de escória que é proteção, né? Proteção ali do material, né? Sim, porque a inserção desse coque, né, justamente é para dar aquela camada ali. Sabemos que esse resíduo, ele vai ser eliminado porque ele não faz parte do processo. A escória está acima por uma questão química. Lembram quando nós falávamos de densidade dos corpos e dos materiais? Conversamos aqui numa das aulas, né, até questões como, às vezes, que nem aquela piada que fazia-se, né, de chumbo e algodão, alguma coisa tem processos diferentes, por exemplo, quando postas submersas em água. Então, aquele material, né, menos denso, ele sai primeiro, que neste caso aqui
é a escória. O ferro fundido, ele tem uma densidade mais elevada. Concordam comigo? Até aí tá tudo certo? Sim. Então, beleza, vamos prosseguir. Bom, matéria-prima da siderurgia. Vocês já sabem, acho que melhor do que eu, né? Primeiro, o minério de ferro. Matéria-prima, tá, gente? É aquele que nós podemos chamar aí de matriz, né? Correto? Tá, isso está bem em mente aí de todos? Então, beleza. Então, o minério de ferro, né? Os minerais que contêm ferro em quantidade apreciável são os óxidos, os carbonatos, os sulfetos e os silicatos. Bom, o que significa isso? Materiais óxidos, materiais carbonatos, todos são elementos químicos, né? Sim. Todos estão lá Sim. dentre, né, os elementos químicos da nossa tabela periódica. Então, nestas famílias, nestes materiais, tá, que possuem características de óxidos, de carbonos, de sulfetos e de silicatos, que já estão lá prontos quimicamente, né? Porque, por exemplo, um carbonato, a gente sabe que a matriz dele é o carbono, mas um carbonato já tem ligações químicas similares, né, àquelas estruturas cristalinas que a gente analisou há pouquinho ali na figura, prontas, né? Assim como os óxidos. Os óxidos, eles têm lá a sua matriz, o oxigênio, né? Mas sabemos que um óxido não é um oxigênio puro, então ele tem lá outros elementos agregados a ele que também são impurezas, né, de modo indireto, que deixam eles, né, com essas características. Então, esse tipo de materiais, né, eles são aí muito ricos, né, em ferro. Vou grifar aqui para vocês que quando eles são ricos, né, em ferro, nós podemos obter aí minérios, né, através da base desses materiais. Aí dentro disso, né, nós podemos classificar os óxidos como os mais importantes do ponto de vista siderúrgico. Magnetita, hematita, limonita. Então, aqui, gente, tem a composição, a fórmula química. Gente, aqui vocês estão vendo qual é o erro que tem aqui. Esse 304 aí. Exato. Esse 304 é o quê, Diego? Eu acho é que, na verdade... Poxa, deixa eu ver aqui. Ele é 304 ou não? É 34? Não, ele não é 304, né? Não. Gente, o erro aqui... É que FE. É o número 3. FE3, essa fórmula é a seguinte. FE índice 3. Esse 3 teria que ser minúsculo praticamente aqui, logo abaixo do E, e não do lado. Este aqui não é um 0, e sim o nosso oxigênio. Nós não estamos falando de materiais óxidos. Então, saiu errado aqui no slide, ó. FE, esse índice 3 é aqui embaixo, e este 4 é aqui. Que nem vocês veem lá na composição da água. O H2O, né? Onde fica o índice 2, o número 2? Bem abaixo do H, né? Ele tem um tamanho desproporcional. A mesma coisa eu quero que vocês se atentem aqui, por quê? Porque todos estão com o mesmo problema, estão vendo? Então, eu vou grifar aqui para que vocês se atenham, tá? Então, aqui, mesma coisa, né? FE2, O3, e sucessivamente aqui. Beleza? Vou prosseguir, nosso objetivo não é ficar estudando as fórmulas químicas, né? E sim a gente entender como que se compõe. Bom,
Outra matéria-prima aí da indústria siderúrgica é o carvão. Como composição ou simplesmente como combustível? Como combustível, né, gente? Concordam? Então, eles são mais utilizados aí no forno, né? E o carvão coque ou carvão de madeira. Por que isso? A gente viu aqui, né? Temos a queima do coque, quem é? É justamente aí do nosso combustível, né, que está abaixo. Podemos fazer uma analogia desse forno aqui, né, que nós estamos vendo, com uma churrasqueira, né? Onde fica o nosso combustível, o carvão, quando assamos o churrasco? Embaixo. Bem abaixo, né? Bem abaixo, principalmente mais próximo ainda daquela estrutura que tem ali o revestimento cerâmico, né? Então, mostrando aqui que o carvão, ele é o combustível aí mais utilizado, né? Dentro do processo siderúrgico. Então, o carvão coque ou de madeira, né? Cuja ação é observável em 3 sentidos. Então, quais são os 3 sentidos? Fornecedor de carbono para a redução do óxido em ferro. Está correto isso aqui, de reduzir o óxido em ferro? Opa, grifei errado. Tá correto, gente? Sim ou não? Eu quero reduzir o meu óxido em ferro? Quero, né? Eu não vi aqui, ó. Por exemplo, que os minérios, né, que possuíam lá quantidade apreciáveis aí de minério de ferro seriam os óxidos, os carbonatos, os sulfetos, enfim. Então, quem são estes? As fórmulas químicas estão aqui, né? Eu quero essa magnetita em forma de óxido? Não, né? Sim. Eu quero reduzir este oxigênio e me restar, né, o ferro, que é o que me interessa. Então, por isso, né, que a gente está dizendo aí que este carvão, além do fornecimento de calor, né, obviamente, de ser o combustível, ele proporciona esta redução do óxido em ferro. Indiretamente fornecedor do carbono como principal elemento de liga do ferro gusa, né? Aquele lá da nossa indústria siderúrgica, né? Que fica lá a matéria-prima que nós vimos naquele vídeo lá da Gerdau, lembram? Estão lembrados quem estava na aula? Sim. Sim, né? Sim. Então, até aqui está tudo correto, né? Tudo igualzinho nós vimos ali, no nosso desenho do forno. Bom, uma outra matéria-prima é o calcário. Ele é o principal fundente. Então, o que é o fundente? Nós temos a nossa matriz, que é o minério, né? E aquele que é o responsável pela fundição daquilo, o fundente, neste caso é o calcário. Lá no nosso forno, vou voltar nele aqui. Ó, nós vimos, então, que nós temos o minério de ferro, o coque, né? Que é justamente o nosso combustível, e o calcário, que é o fundente. Matriz, fundente. Então, aqui ele se apresenta, né? Ele se apresenta aqui como também, né, um dos mais importantes. Ele é o principal. Quando eu falo assim que, por exemplo, o calcário é o principal, o óxido é o mais utilizado na obtenção de minério, o que eu quero dizer quimicamente disso? O que você subentende? Pode falar, Fernando. É o material mais apropriado para isso? Exato. Ou tem alguma coisa a ver com as ligações? Isso. Nós temos que, quando a gente fala assim que lá nós temos, por exemplo, 4 tipos, né, de obtenção de minério de ferro através de outras ligantes, né, como os óxidos, os carbonetos ali, que nem a gente viu. Aí, quando eu falo para vocês que os óxidos são os mais importantes, são os mais conhecidos, são os mais utilizados, significa algumas coisas. Por exemplo, significa que são os mais apropriados, que é o que o Fernando falou. Daqui a pouco, quimicamente falando, né, a estrutura cristalina, como ele se comporta no seu interior, ele se torna mais apropriado.
E também porque um óxido eu tenho em abundância, né? Quais são os elementos químicos aí que eu tenho em muita abundância? A gente tem certeza disso na natureza? Oxigênio, né? Hidrogênio, carbono, né? Então, quanto mais abundância dos elementos químicos eu tiver na natureza, né? E quanto mais esses elementos abundantes forem apropriados, eles acabam dentro do processo de fabricação sendo os mais importantes. Ok? Bom, então, assim, ó, a função do fundente, né? Que no nosso caso aqui, o calcário, né? É combinar-se com as impurezas, né? O que é as impurezas? A ganga, né? Aquilo que nós vimos lá no forno que vai sair como escória, né? Do minério e com as cinzas aí do carvão, formando as chamadas escórias. Então, essa fundição, né? Ele tem que deixar tudo aquilo ali apropriado, né? Para o nosso obtenção aí de matéria-prima. Então, o calcário, né? Dentro deste processo aí de fabricação dos nossos minérios, né, dos nossos ferros fundidos, ele tem essa característica. Bom, ferros fundidos são ligas de ferro e carbono, com teores de carbono acima de 2,1%. Corretíssimo, gente. Já falamos lá em cima que os ferros fundidos são ligas de ferro-carbono e acima de 2,1%, nós já sabemos de maneira bem mais precisa. Já sabemos o quê? Que varia de 2% a 6,7%. Então, acima de 2,1% já está considerado não mais uma liga de aço-carbono, e sim de ferro fundido. Ok? Tá claro isso? Ok. Então, se dá basicamente, né, pela questão aí dos carbonos. O silício, né, quase sempre está presente, contém outros elementos residuais de processo ou propositalmente adicionados. Gente, isso aqui é o que nós já conversamos inúmeras vezes. Às vezes, né, para nós compor, né, aquele determinado material dentro do nosso processo, faz-se necessário a gente, né, adicionar impurezas. Então, o silício, ele se comporta bem para isso. Então, muitas vezes, ele está presente aí dentro das nossas ligas, né? Como um regulador, vamos dizer, né? Aquele que se comporta como um intermediário entre a nossa, né, a matriz e o nosso fundente. Posso dar um exemplo mais prático para vocês? Posso, sim, né? Por exemplo, quando eu faço um concreto para adicionar lá numa estrutura, quais são os principais elementos utilizados? Ou os 3 elementos utilizados? Pedra, areia e cimento. Pedra, areia e cimento. Como eu sei que, se eu quiser usar somente areia e cimento, eu tenho uma junção. Eu tenho certeza disso. No entanto, que contrapisos, por exemplo, como a gente chama, são feitos de quê? Areia e cimento. Não existe outro agregado graúdo, como a brita, por exemplo, para compor isso. Por que no concreto eu ponho a brita? E não faço como um contrapiso, por exemplo, já que o cimento e a areia se unem? Mais compacto, resistente. Isso, por uma questão de resistência. A gente já viu anteriormente que, às vezes, faz-se necessário a gente aumentar a resistência do nosso material, da nossa matéria-prima. Isso ocorre lá com esse tipo de materiais de origem cerâmica, como, por exemplo, areia e cimento, que são considerados o cimento, né? Um aglomerante de origem lá cerâmica, né? A gente sabe disso, mas é um aglomerante. E a areia, que é um agregado miúdo, que a gente chama. Para o concreto, como eu tenho que ter uma concentração maior de cimento, maior de fundente, tá? Trazendo para nós aqui, eu necessito da brita, que é o quê? O intermediário. É aquele que vai ficar fazendo a união entre
uma coisa e outra. Por quê? Porque quimicamente não formaria-se um material resistente, né, para aquela, por exemplo, para compor uma laje, como é o caso, né, ou uma estrutura de concreto. Então, trazendo para nós aqui, para o nosso exemplo, a mesma coisa. O silício, vamos pensar, né, vulgarmente, né, falando aí de uma maneira, ele é como se fosse ali a brita, né, aquele componente que ajusta o traço, que faz aquela junção intermediária entre uma coisa e outra. Até aí tá tranquilo? Tá tudo certo? É fácil, né? Bom, o carbono, então, ele pode se apresentar sob as formas ferro fundido branco, que seria lá a superfície recém-cortada, né? Temos aí a aparência clara, devido à ausência de grafite, uma vez que quase todo o carbono está na forma de carboneto. É extremamente duro, resistente, mas é quebradiço e de fácil usinagem, mesmo com as melhores ferramentas. Tá certo isso aqui que está sendo dito? Se sim, por quê? E se não, por quê também? Mata a cobra e mostra o pau. Ah, tem que ser. Eu aceito as duas respostas, mas eu quero por quê. Gente, tá correto. Tá beleza isso aqui, né? Por quê? Primeiro lugar, ele está na forma de carboneto. Se ele está na forma de carboneto, se fôssemos aqui devagar fórmulas químicas, que não é a nossa pretensão, nem de vocês, tampouco minha, de querer ensinar isso, né? Nós conseguimos ver que nesta forma ele tem menos teor de grafite. Então, por isso que ele é chamado aqui de ferro fundido branco, né? Ele é endurecido, né? Ele é dúctil, que nem a gente viu, e resistente, mas é quebradiço. Por quê? Ele toma praticamente características lá que nem nós vimos dos cerâmicos, não é? Os materiais, por exemplo, cerâmicos, eles não são altamente resistentes? Consigo botar uma cerâmica no chão e passar com um veículo por cima? Sim, sim. Sim. Então, mostrando que ela é resistente. Mas se eu deixar cair um martelo, por exemplo... Ela quebra. Quebra na hora. Então, parece uma coisa dual, né? Como assim? Entra um veículo ou tem um tráfego aí, né, bem acentuado, mas, no entanto, não é apropriada para choques, né? Então, mostrando como que o material pode, sim, ser, né, duro e resistente e, ao mesmo tempo, ser quebradiço. De difícil usinagem. Por que eu posso dizer que a usinagem é difícil? Por essas características aqui, né? Os cerâmicos se comportam muito bem com temperatura, já vimos isso, né? Eles precisam de uma temperatura elevadíssima para conseguir ter uma fundição. Conversamos um pouco sobre isso quando falamos lá até mesmo da constituição dos tijolos, né? Vimos que cada um tem um tipo de fornada, né? Para seja lá uma cerâmica de revestimento ou o próprio tijolo, né? Cada um tem as suas características. E dentro desse teor de temperatura inserido, vai nos mostrar lá, através da usinagem dele, como que ele vai se comportar. Bom, outra forma que o carbono pode se apresentar, ferro fundido cinzento. Então, sob a forma de grafita, o aspecto da fratura é escuro. Seu teor de carbono está na ordem de 2,7 a 3,7. E 1%, tá? A 2,8 de silício. Notem que, nesse caso aqui, a gente tem uma faixa de teor de carbono intermediária. Por que eu digo isso para vocês? Porque nós vimos que, a partir de 2,1%, nós já começamos a constituir uma liga de ferro fundido, e não mais de um aço carbono. Então, mostra que a gente tem bem o intermediário, porque está de 2,7 a 3,7. Nós acabamos ela com 6,7, né?
Então, posso dizer aí que é um momento aí intermediário. E depois de 1% a 2,8% de silício. Quem era o nosso silício? Aquele elemento ali que fica fazendo o meio de campo, né? O apaziguador da reação química que vai se dar dessa junção aqui desses outros elementos químicos. Então, ele pode aí constituir de 1 a 2,8. Vai depender de quê? Que vai ser 1 ou que vai ser até 2,8. Vai depender desta quantidade aqui, né, gente? Que eu grifei aqui para vocês. Como aquele exemplo que tu deu ali, digamos que tu colocou de cimento de 2,7% a 3,7%, aí tu completa com até 1% de brita, no caso o silício, né? Exato. Um outro que vocês podem entender bem mais, exatamente o que tu falou, mas que tu pode entender bem mais, por exemplo, quando se faz reboco, revestimento de parede. O que a gente bota lá quando a gente não compra argamassa na loja, que a gente confecciona argamassa em loco? Cal. Cal. Virgem ou hidratada? Virgem. De preferência virgem. De preferência virgem. Isso a norma nos pede. Se formos colocar a cal, de preferência virgem, hidrata-se ela 48 horas antes, ou seja, pega-se a cal virgem, abre-se um buraco, coloca-se uma lona, hidrata aquela cal com água, sai de perto, porque aquilo entra numa temperatura elevadíssima, né? Não sei se alguém já viu. Pode dar queimaduras horríveis, né, na pele. Então, deixa-se ela hidratando. Quando ela parar de hidratar, de borbulhar, utiliza-se lá no reboco. É melhor do que a cal hidratada. Por uma questão de otimização de tempo e de segurança, a gente acaba comprando a cal hidratada. A cal, gente, é aquela que vai menos. Se eu for fazer o reboco, se eu colocar lá 5 pás de areia, vamos supor, 2 de cimento, eu vou pôr 1 de cal. Por quê? Porque ela se comporta como silício, né? Tanto lá no exemplo que eu dei lá, como se fosse a laje, né? Que é aquele intermediário, a mesma coisa aqui. Então, mostrando aí que esses percentuais dependem de quem? De como está o nosso fundente, né? Que neste caso é o carbono, junto com a nossa matriz lá, minério de ferro, né? Aí a gente vai propor na mistura ali impurezas salutares, né? Como no caso aqui do silício, de acordo com essas medidas, né? Que nós fazemos. Bom, vantagens, né? Que nós podemos ter. Elevada capacidade de amortecimento, né? De vibrações. Usinagem facilitada pelos veios de grafita, né? Que favorecem a quebra de cavacos e durabilidade aí das ferramentas. Razoavelmente resistente à corrosão de vários ambientes, comuns, né? Superior aí aos aços carbonos. O que significa isso? A gente já viu que um aço, por exemplo, o lá da obra, né? Ele consegue ser resistente, a ponto, por exemplo, dele resistir lá a um arranha-céu, né? No entanto, ele tem lá uma capacidade de amortecer qualquer processo vibratório que ali exista. Concorda comigo? Sim. 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 Por que isso? Por que a junção disso, uma vez que nós vimos lá que aqueles teores de carbono, nós podíamos ter eles mais duros, porém mais quebradiços, por que quando a gente compõe aqueles percentuais, a gente consegue atingir um ponto exato e favorável para as nossas construções, né? Seja lá no processo de fabricação mecânica ou os aços, né, usados aí na construção civil. Por exemplo, o meu exemplo para vocês, um edifício, tu constrói ele fica parado no mesmo lugar? Não. Não. Quem é que sabe o quanto ele oscila todos os dias, 24 horas por dia? Quando eu falo oscilar, é a função pêndulo, tá, gente? Assim. Quem se arrisca a me dizer?
Ele oscila em torno de 1,5 metro lá na cobertura. 1,5 metro? Ele oscila. Tá só fazendo eu ter vontade de não subir mais em prédio nenhum. Deu, assustasse o cara. O da Câmara do Comércio é de madeira por baixo. Esse agora vai me dizer que oscila 1,5 metro, que é isso? Ele oscila. Agora, nem de tinto ele sobe agora. Deu, já nem escada vai subir mais. Gente, por que eu digo isso para vocês? E por que vocês não notam? Por exemplo, se eu tiver um edifício um do lado do outro, a gente já falou disso. A gente usa um polímero na condição lá de isopor, né, que a gente conhece, né, para fazer as dilatações. Por que isso? Porque as minhas estruturas expandem, o meu prédio não fica reto. Ele tem uma oscilação própria, ele tem vida própria. Nossa Senhora. Ai. Simples assim. Simples assim. Então, mas quem é que possibilita isso? É a estrutura de concreto armado? É aquele aço, né, que a gente agregou e que tem essas características aqui que vocês, se forem trabalhar lá na confecção disso, são os responsáveis. Porque as vantagens são essas. Aqueles percentuais que eu dei para vocês ali, quando colocados de maneira correta, eles possibilitam isso. Amortecimentos, né? Essa vibração aqui é exatamente isso que eu comentei para vocês de um edifício, por exemplo. Um edifício vibra o tempo inteiro. Então, a gente precisa aí, né, ter essas coisas bem... Quem trabalha no processo, né, ele é altamente preciso. Os ferros fundidos cinzentos, quais são as vantagens dele? Boa fluidez, facilitando a fundição de peças complexas. Bom, quando nós falamos lá dos cinzentos, vamos retornar aqui para a gente ver, para vocês lembrarem do que se tratava. Os cinzentos, eles tinham já, né, uma inserção aí do carbono de 1% a 2,8%, que era aquele, né, que nos possibilitava ser o intermediário ali. Então, agora aqui, aqui uma vantagem desse cinzento é justamente isso, né, a questão da fundição. Por quê? Porque quando nós analisamos lá o forno, quando assistimos ao vídeo também, nós vimos que a inserção de impurezas são facilitadoras ali para ajustar a fórmula química, né, daquela combinação de material. Tem boas características aí de deslizamento a seco, né, devido à presença de grafita. Baixo custo de produção. Quando eu estou falando aqui de deslizamento, é catástrofe? Não, né? Porque eu falo tanto em construção civil que depois que eu falo em deslizamento, estão achando que é de terra já. Não. Professora, e agora a senhora falando isso aí, agora foi bem da semana, agora deu uma reportagem no jornal, tu viu aquele, até tá mexendo com os guris, o apartamento que naufragou aquele, lá numa cidade lá que tava chovendo direto lá, e ele ladeou e ficou de lado, assim, e não rachou nada, não aconteceu nada. Deu tempo dos pessoal que tava embaixo, que morava embaixo, sair, e até o lá de cima lá. Bagulho coisa de louco, assim, ficou ladeado, assim, ó. Por que a fundação é importante? Por que as fundações são importantes e podem ser de madeira, assim, não tem problema. Desde que bem acunhadas. O que aconteceu? Eu vi a reportagem ali só no chamado, tá? Eu não me aprofundei em entender, não pesquisei, não entrei nem no site do CREA para ver o que aconteceu com o apartamento. Eu estou falando do que eu... E depois vocês me corrijam, já que viram lá a reportagem. De Rio Grande, eu vi. Hã? Diz que a engenheira era de Rio Grande. Não. Prédio meu não caiu ainda. Não. Gente, o que aconteceu ali? As fundações, a gente precisa primeiro fazer uma sondagem. Qualquer coisa que vai se construir, a gente faz uma sondagem. Vocês devem escutar muito isso lá dentro da indústria.
Ninguém implanta nada numa indústria, né, um edifício, nada sem ter a sondagem. O que significa a sondagem? Na sondagem, a gente tem uma tabela. Dentro dessa tabela, nós temos faixas que o aparelho, né, vai fazer ali e vai nos dizer, bom, nós temos aí, na camada 1 metro, né, do nível, nós temos abaixo, sei lá, argila. Depois nós temos matéria orgânica. Depois nós temos um material arenoso. Bom, a tantos metros, a 6 metros, lá nós temos solo firme, rocha. O que significa isso? Significa que, baseado nesta sondagem, nós vamos poder implantar a melhor fundação possível para aquela situação. O que eu quero dizer com isso? Com base nisso, eu vou saber se eu vou cravar uma estaca. O que é cravar estaca? Chamar o bate-estaca, sabe aquele martelo? Que é uma máquina, né? Parece uma máquina dessas de obra de terra, né? Que tem um martelo na ponta, literalmente, e ele crava a estaca. Ou então eu vou fazer uma estaca com perfuratriz. Ou então eu vou fazer, né, uma Strauss. Aí são N tipos de fundações. Cada local vai determinar a sua fundação necessária. O que acontece com isso? Fisicamente falando, eu gero um bulbo de tensões. Ou seja, se eu tiver um edifício, vou pegar aqui minha carteirinha de remédio, tá? Ó, um edifício retangular. Necessário, né? Tá sempre perto. Se eu tiver um edifício retangular, vamos dizer que nos 4 pontos e no miolo do edifício, vamos falar só dos 4 pontos. Eu tenho que transmitir tudo que tem de força. Ação do vento, peso próprio, carga acidental, carga permanente, enfim, um terremoto, não sei. O que for acontecer, eu tenho que prever. E prever eu chamo aqueles coeficientes que um dia o Fernando riu. Quem quiser pesquise para saber por que ele riu. Lembra, Fernando? Então, dentro disso, gente, eu gero um bulbo de tensões. O bulbo de tensões significa que cada ponto desse eu tenho que transmitir igualmente para o solo as tensões equilibradas. O que significa isso? Se lá no apartamento eu vejo, por exemplo, que o prédio aqui tem mais peso do que aqui, como é que eu vou transmitir igual? Aí faz parte da engenharia. Eu tenho que fazer isso se equivaler dentro do prédio para que esse bulbo gere a mesma carga que empurra esse prédio para cima, aqui onde tem mais peso, faço o outro lado igual. Quando eu não faço isso, eu não tenho meu solo estável. E aí, então, ocorre deslizamentos, que nem o Marcos comentou. Qualquer chuva vai embora e recalca o meu prédio onde ele está mais frágil. Pode ser que tenha acontecido isso. Não estou dizendo que o engenheiro errou. Às vezes, gente, eu não sei se tem algum de vocês que mora do lado de edifício, mas é muito comum as pessoas que moram do lado de edifício fazerem obras e deixarem fissuras em todo o edifício. E, professor, o exemplo que a senhora deu do navio, que no caso ele não afunda, porque a pressão dele é para cima. No estaqueamento do prédio não é a mesma coisa? A pressão do peso do exercida do edifício em cima das estacas, as estacas pressionam para cima, no caso. Lá no exemplo do navio, nós temos lá a pressão, né? A força que ele exerce e o empuxo. Ou seja, comentamos isso. Nós não vamos conseguir entrar com um navio numa lagoa, por uma questão de calado e porque a densidade não vai se equivaler a essas coisas. No prédio é a mesma coisa. Então, o que acontece? Isso que tu está dizendo é o correto. Só que lá naquilo tem que gerar todo um movimento, né? Uma harmonia em torno do prédio, porque o que acontece? Por que eu falei que quem faz obra do lado de casas ou de edifício, né, quem tem as casas pegadas, aí geminadas, muito cuidado ao fazer obra. Por quê? Porque quando tu não leva em conta isso, em vez de tu gerar aquele bulbo de tensões que eu falei e se concentrar no miolo do teu prédio, ou seja, abaixo do teu prédio, ele faz este sentido aqui. E aí tem fissura na casa dos vizinhos. Um exemplo disso, Benjamin, eu acho que ali é Benjamin, final da Benjamin, quase chegando na Salgado Filho.
Se vocês olharem, tem uma oficina mecânica, quem vem centro, sentido bairro, na esquerda, né, de quem vem nesse sentido, existe ali uma casa muito antiga, uma outra casa bem bonita, um sobrado, e uma oficina imensa no meio, e as casas estão fissuradas. Este sobrado, que é um sobrado aí de idade média 20 anos, pela característica, tá? Ele está assim. Ele está sendo comprimido pelaquela oficina. E a casa mais antiga aí, que deve ter em média uns 70 anos, mais ou menos, de idade, ela está assim. Então, um está sendo comprimido e o outro está sendo esgaçado. Ensaios de que isso? São os ensaios físicos que nós falamos, que tanto para o nosso aço quanto para a nossa estrutura de concreto armado, acontece da mesma maneira. A incidência de compressão, quanto de tração, ou próprio, né, torção, cisalhamento, ocorre do mesmo jeito, tanto para uma estrutura complexa como a de concreto armado, ou quanto só para o aço, por exemplo. Ok? Está explicado? Posso prosseguir? Ok. Ok, né? Então, isso, né, ocorre por tais características. Não é o concreto que dá estas possibilidades lá, para esses exemplos que a gente falou, e sim o nosso aço, né? Que ele teve lá na sua origem. Ele é ali o que faz a harmonia, digamos assim. Afinal de contas, nesse exemplo que falamos agora, né, de concreto, por exemplo, armado, o concreto por si só, ele é, na sua essência lá, um material cerâmico. Ou seja, resistente, porém frágil, né? Então, quem possibilita ali ele ter uma alta eficiência é justamente o que vocês aqui, técnicos em mecânica, né, estudam e fazem lá na indústria, dentro dos processos de fabricação. Bom, quais são as desvantagens, então, desses tipos de ferros fundidos aí cinzentos? Estruturalmente, os veios de grafita atuam como espaços vazios, reduzindo a resistência mecânica. Gente, isso aqui nós falávamos lá em ensaio Zoom. O que significa os vazios dentro de uma estrutura? Descontinuidades? Descontinuidades, espaços, né, que nós temos ali que não são favoráveis, né, para a eficiência da nossa estrutura. Vou mostrar aqui para vocês por que eu digo isso, que está naquele slide que há pouco nós vimos. Aonde estão os vazios aqui? Entre os átomos? Entre os átomos. Então, se nós fôssemos analisar grosseiramente falando, dentre essas estruturas, qual é a menos favorável? A que tem mais vazios, né? A primeira, pode, não é? Então, comprovando que, né, uma das características, então... Para aí que eu me perdi do slide. Então, mostrando, né, que se nós temos aí essa concentração, né, de vazios, nós temos, então, uma estrutura aí um tanto comprometida, né, na sua resistência mecânica. Normalmente, a tensão máxima de trabalho recomendada é 1/4 da tensão de ruptura. Carga máxima de fadiga, cerca de 1/3 da resistência à fadiga. Gente, o que é a tensão de ruptura? Chegou no limite, vai romper, rompeu. Isso. Lembram quando nós falamos aqui exaustivamente de plasticidade? O que era a plasticidade? O material vai, chega, né? Aí ele tem uma descontinuidade e rompe, perde as propriedades. Então, qual é a nossa tensão de trabalho? 1/4 da tensão aí de ruptura. Então, nós vamos trabalhar, se nós fôssemos fabricar um ferro fundido, né, com esta característica aqui de fundente, né, nós íamos ter que ter o cálculo, né, da tensão de ruptura dele. Bom, se ele rompe a, sei lá, 200 megapascal, nós tínhamos que ter lá essa tensão de trabalho variando aí 1/4 dessa tensão. Por quê? Por que é necessário a gente levar em conta esse preceito aqui?
segurança da estrutura, né? Para nunca romper. Exatamente. Então, por que que a gente a gente precisa da segurança da estrutura e por que que a gente volta a falar daqueles coeficientes lá de ajuste? No meu caso, quando eu faço estruturas, por exemplo, né, na execução de um prédio, a gente leva em conta esses coeficientes, que é uma medida de segurança. Se um desses aços lá veio, né, por algum motivo, com algum problema, ou uma inserção de temperatura inadequada, a reação química do concreto, não sei, alguma coisa que comprometesse ele na estrutura quimicamente, eu sei que eu tenho um coeficiente que eu joguei ali dentro, ou seja, uma margem de erro que vai levantar aquele 1/4 ali da tensão de ruptura. Ou seja, se ele tinha que romper a 200, eu vou dar uma levantada, né, nisso para que ele, então, rompa, sei lá, a 220. É a minha margem de segurança. Esses números são hipotéticos, tá? É só para a gente entender como funcionaria neste caso. Bom, voltando. Desvantagens, né? Ele é quebradiço, pouco resistente a impactos, características de usinagem variam com a dimensão da seção da peça. Tudo isso nós já sabemos, né? Por quê? Material com muita concentração aí de impureza, né? De origem lá cerâmica, né? Nós temos aí tais características. Ok? Bom, o carbono pode se apresentar, então, sobre as formas, né? Ferro fundido dúctil ou nodular. Quais são as características? Custos e propriedades mecânicas aí próximas dos aços. A ductilidade é claramente... aqui está errada a palavra, tá? A ductilidade, ela tem aí... Deixa eu dar um Ctrl+C aqui para a gente... Ela tem aí valores, né, de alongamentos que variam de 18% ou mais. Gente, o que é a ductilidade do material? O que é? Por que eu estou dando um valor de 18%? Seria 18% a mais que o carbono que tem no ácido dúctil. Então, isso. Esse percentual de 18%. Primeiramente, a gente tem que lembrar lá da aula anterior o nosso conceito de ductilidade. Nós vimos lá que a ductilidade ela era aquele contraponto, aquela medida de resistência de penetração do material. Lembram disso? Sim. Ela fazia esse papel. Então, ela ficava ali de intermediária, né? A penetração, por algum motivo, né? A quebra do material e a resistência que ele poderia apresentar com respeito a isso. Então, quando eu falo aqui que esse possui valores aí de alongamentos, ou seja, né? Capazes de se submeter àquelas características que a gente já falou antes, né? Dentro de um processo de vibração, por exemplo, né? Dentro de um processo aí de compressão natural, de 18%. Esses 18% seria exatamente aquele compensatório que a gente viu, que era a nossa base lá da ductilidade como um todo. Lembram disso? Sim. Sim, então vamos ficar com isso na mente, né? Se ela é aquele contraponto, né, da resistência do material, até ele romper, ela tem aí um percentual que a gente pode anexar a ela quando colocadas aí, né, sob esse prisma aí de ferro fundido. Ô, Vivi. Quem chamou? Viviane? Eu, Milton. O Milton. Oi, Viviane, olha só para te avisar, eu vou ter que sair agora, tá? Tranquilo, tranquilo. Tá, valeu, obrigadão. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vivi. Tá bem. Tchau, tchau. Bom, prosseguindo aqui.
Podemos ter ainda ferro fundido maleável, né? O outro era uma concentração maior, né? Ferro fundido aí dúctil, né? Este maleável, o nome já nos remete, né? Às características que ele vai assumir. Ele é obtido a partir do branco, né? Qual? Daquele primeiro modelo lá que a gente estudou na aula de hoje. A ductilidade dele é baixa, está na faixa de 10%. Ok, né, gente? Se nós estamos dizendo que ele é mais maleável, ele tem que ter uma ductilidade, né? Ou aquela contraponto ali da resistência mecânica dele menor. Ele tem, se ele é menos dúctil, tá? A usinagem dele é melhor e boa resistência ao choque. Por que é boa resistência ao choque? Absorve mais impacto? Isso que a gente já viu, né? Quanto mais dúctil o material, menos resistente ao choque. Se eu bater com o dedo ali, né, no copinho plástico, né, ele sai voando, mas possivelmente não quebre, né? Porém, se eu pegar e der uma pancada no copo de vidro, ele tende a se quebrar. Então, quanto mais dúctil o material, menor a resistência ao choque. Neste caso aqui, estou colocando para vocês que ele tem boa resistência ao choque, justamente porque ele é maleável através desses 10% de concentração aí. Então, permite que ele, por ter menos ductilidade, seja mais resistente. Mas aqui tem um contraponto, né? Ele apresenta certa contração na solidificação que exige cuidados na fundição para evitar falhas. O que é contração? Tipo um rechupe, uma... Exato. Isso. Então, nós vimos na aula anterior que nós tínhamos lá 2 processos aí de encruamento, né? Que nós poderíamos ter. Do processo de fabricação lá, tanto a frio quanto a quente. Então, né, se este tipo de material, devido às características ali de concentração deles, eles podem ter alguma contração que pode se tornar algo mais difícil ali de deixar ele mais homogêneo dentro desse processo aí de fabricação. E se ele tem essa contração na hora de solidificar, pode ser que ele apresente falhas. Que tipo de falhas? Vazios, ranhuras, heterogeneidades, tudo aquilo que a gente já viu em ensaios 1, né, que deixam lá a característica, né, daquela apresentação do material ali, que já nos faz, no ensaio macrográfico, a gente observar que existe algo de errado. Então, ele tem uma vantagem por um lado, mas aqui eu não apresentei isso como uma desvantagem. Apresentei isso simplesmente como um contraponto, né? Algo que não interfere, porque é só uma questão de cuidado aí na hora do processo de fundição dele. Bom. Aqui está o mesmo slide. Mesmo slide, vou apagar. Bem. Nós vamos ver amanhã, então, a continuação para a gente ver a obtenção dos aços. Pode ser? Pode sim. Pode ser.